Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rafael Simões e eu tô chegando para mais um episódio do SEO Happy Hour, que é o melhor e mais completo podcast sobre SEO do Brasil. E hoje vamos falar sobre por que do SEO negativo não funcionar. Também trouxemos uma explicação para o erro rastreado, mas não indexado do Google Search Console. Nos assuntos principais, eu te conto o que é conteúdo útil para o Google, além de desvendar porque seu site está com alta taxa de rejeição. Finalizo o episódio te dando 4 dicas para ter imagens que carregam mais rápido no seu site. E antes de começar, você já sabe, né? Curta o podcast na plataforma que você escuta e siga a gente também. Especialmente, siga o nosso canal no YouTube. Então, se você não é inscrito ainda no canal do YouTube, vai para youtube.com/SEOHappyHour e se inscreva no nosso canal porque logo começaremos a publicar vídeos também. Esse tipo de ação do seu lado ajuda muito a gente a chegar em mais pessoas. E lembrando que se você tem dúvidas sobre SEO, é só mandar a sua dúvida para contato@seohappyhour.com. E se você precisa de ajuda com a sua estratégia de SEO, tem um formulário de inscrição aqui na descrição desse episódio. Então, se você tem interesse na consultoria da SEO Happy Hour, preencha esse formulário, é bem rapidinho, a gente tem só algumas perguntas para entender melhor sobre o seu site, os seus desafios. E preenchendo esse formulário, a gente vai entrar em contato com você para agendar uma reunião para entender melhor o seu problema e também explicar como que a gente pode te ajudar, tá? Com a nossa consultoria em SEO, o que a gente vai fazer é pegar você pela mão e explicar tudo o que você precisa fazer a nível técnico ou de conteúdo no seu site para que você atinja os seus objetivos de negócio. Mas sem mais delongas, vamos nessa! E para começar o nosso papo aqui nessa mesa de bar, temos o Gary do Google, que explicou por que o SEO negativo não funciona, detalhando como o Google impede que links de baixa qualidade prejudiquem sites normais. Segundo o Gary, a prática de SEO negativo que tenta sabotar concorrentes com uma avalanche de links de baixa qualidade não afeta os sites porque o Google não considera links irrelevantes. O Google avalia o contexto dos sites que fazem links e se o conteúdo não é relevante para a página de destino, esses links são desconsiderados. Ele também exemplificou que links de site completamente irrelevantes, como por exemplo cassinos online ou sites de spam, não são considerados pelo Google. Ele ainda disse que historicamente, links fora do contexto nunca tiveram um impacto significativo nos resultados de busca. Você sabia disso? E olha o homem de novo por aqui. O Gary também explicou as causas do erro rastreado, mas não indexado. Durante uma entrevista na conferência SERPconf 2024, ele mencionou que uma página pode não ser indexada por diversos motivos, como por exemplo, duplicação de conteúdo, que é quando o Google encontra versões semelhantes já indexadas com sinais melhores. O segundo é a qualidade geral do site. Se muitas URLs apresentam erro, por exemplo, isso pode indicar problemas de qualidade. E o terceiro é mudanças na percepção do Google sobre o site ou erros técnicos, como por exemplo páginas repetidas. Ele concluiu que para solucionar o problema é necessário considerar a similaridade do conteúdo com outros já indexados, e também a qualidade do site e possíveis questões técnicas. Então, basicamente, se o seu conteúdo é muito similar a um conteúdo que o Google já tenha indexado, talvez ele rastreie a sua página e identifique isso e não a indexe. E aqui, ele não está falando necessariamente de conteúdo dentro do mesmo site. Se tem uma outra fonte na web muito similar ao que você escreveu, não faz sentido para o Google indexar o seu conteúdo se ele já tem uma versão indexada, basicamente da mesma informação, especialmente se for numa fonte mais confiável. Aqui entra muito algo que a gente vem falando nos últimos episódios, então se você não ouviu, volte lá e escute eles, que é o tal do Information Gain, que é o ganho de informação. O que a sua página, o seu artigo, agrega que nenhum outro site está agregando. Foque nisso, que esse é o futuro do SEO aí, pelo menos se você quer ter resultado. Até hoje, o Helpful Content Update está dando o que falar e muita gente ainda não compreende no certo o que é esse tal de conteúdo útil. Pois saiba que no nosso site temos um guia definitivo explicando tudo o que você precisa saber sobre conteúdo útil, inclusive com dicas específicas da Karine Salles, que é a nossa redatora.
Eu trouxe aqui os principais pontos desse artigo, mas você ainda pode ler ele na íntegra no nosso site, tá? O link está na descrição. Então vamos lá. Para o Google, conteúdo útil é aquele que leva benefícios ao visitante do site de maneira eficaz. Esse tipo de conteúdo é caracterizado pela originalidade, qualidade e pelas capacidades de proporcionar uma experiência positiva e valiosa ao visitante do site. De acordo com as diretrizes para avaliadores de conteúdo de pesquisa do Google, os principais pontos na construção de um conteúdo útil são: primeiro, o propósito benéfico. Páginas de alta qualidade, elas têm um propósito claro, como informar, vender, entreter ou expressar arte, sempre visando beneficiar os visitantes. Ou seja, se o seu conteúdo, por mais que ele seja bom, não for benéfico para o seu público, dificilmente ele vai funcionar. O pulo do gato aqui é fazer algo que as pessoas vão achar útil. E vale lembrar que às vezes o que as pessoas vão achar útil, seu ICP, a sua persona, não necessariamente é o que o CEO da empresa ou o gerente de marketing acha bom. Então tenha em mente isso. Se o conteúdo for bom, mas não para o público certo que você quer atingir, talvez isso faça com que a sua estratégia não funcione. O segundo ponto é a qualidade do conteúdo principal. O conteúdo principal, também chamado pelo Google de MC ou Main Content, deve ser de alta qualidade, demonstrando esforço, originalidade, talento e habilidade. As páginas que têm o conteúdo principal inadequado, elas são menos úteis. Então, basicamente, gente, se a sua página não tem nenhuma informação original, todos os tópicos que você tem, basicamente, existem em outros lugares com as mesmas palavras. Você não demonstra nenhuma expertise no assunto ou experiência, então você nunca vivenciou aquele problema ou já resolveu ele no passado. E se você é uma pessoa, marca, que nunca vivenciou aquele assunto, aí fica mais difícil ainda das pessoas acreditarem em você. O terceiro ponto é o anti-spam. Páginas criadas apenas para beneficiar o proprietário, sem considerar a experiência do visitante, são consideradas pelo Google de baixa qualidade. Técnicas enganosas para melhorar a posição nos resultados de busca são desestimulados. Aqui, basicamente, se você está fazendo algo puramente por SEO, talvez esse conteúdo nunca performe bem, porque o SEO ele é o fim, não o meio. Então o meio tem que ser igual a gente comentou. Faça algo bom para sua audiência, claro, de uma forma otimizada para SEO, e aí sim você vai ter mais chance de aparecer. Se você tiver o melhor texto a nível de SEO, de otimização de SEO, e esse texto não tiver nada de diferente, único, e não de fato demonstrar que você manja do assunto, talvez não funcione. O quarto ponto é diversidade e relevância dos resultados. Os resultados de busca devem ser diversos, refletindo diferentes significados e pontos de vista para uma consulta, ajudando as pessoas a encontrar o que procuram sem conteúdos enganosos. E o quinto ponto é a transparência e a confiabilidade. Então, conteúdos que enganam ou manipulam os visitantes para beneficiar o site ou terceiros são considerados de baixa qualidade. Algumas das diretrizes são fáceis de entender e transformar em dicas, outras já exigem um pouco mais de explicação. Para isso, elencamos 8 dicas para você criar conteúdo útil de verdade. Então confere comigo. Em primeiro lugar, defina um propósito claro. Cada página deve ter um propósito específico que beneficie o visitante, como por exemplo, informar, educar, entreter ou vender. Olhe as páginas de resultado para entender o objetivo dos concorrentes sobre a mesma palavra-chave e também a intenção de busca. Isso vai te dar dicas sobre que tipo de conteúdo você precisa criar para aquela determinada palavra-chave. O segundo passo é você criar conteúdo de alta qualidade. O conteúdo ele deve ser original, bem pesquisado e detalhado, refletindo conhecimento e habilidade na área. Evite conteúdo superficial. E aqui, para te ajudar nisso, tem várias técnicas que você pode fazer, que também já comentamos em episódios passados do podcast, como, por exemplo, entrevistar especialistas, trazer dados de mercado que só você tem, mostrar na prática como você resolveu aquele problema ou como o seu software, seu produto resolve aquele problema, são coisas que podem ajudar você a se destacar dos outros conteúdos já existentes. O terceiro ponto é focar em EAT, que é basicamente demonstrar experiência, expertise, autoridade e confiabilidade no seu conteúdo. Então inclua biografias dos autores e também fontes confiáveis, especialmente para tópicos sensíveis como saúde e finanças.
A quarta dica é ter transparência e fornecer informações de contato. Então inclua dados claros sobre quem criou o conteúdo e quem é responsável pelo site, porque isso são fatores que no guia de qualidade do Google, eles consideram para definir se um site de fato é bom nesse quesito de transparência e confiança. O quinto ponto é não aposte em técnicas enganosas. Não manipule os resultados de busca com técnicas como, por exemplo, palavras-chave excessivas. Ao invés disso, foque realmente em fornecer um valor genuíno. O sexto ponto é mantenha o seu conteúdo sempre atualizado. Então revise e atualize as informações para mantê-las corretas e relevantes ao longo do tempo. Porque, por exemplo, os melhores tênis para corrida em 2022 muito provavelmente não são os melhores tênis para corrida em 2024. Então você precisa sempre manter o seu conteúdo atualizado. E a penúltima dica é: facilite a navegação e a experiência das pessoas. Organize o seu conteúdo de forma clara e intuitiva. Use elementos de formatação para facilitar a leitura e garanta que o site seja acessível em dispositivos móveis e carregue rapidamente. E por fim, a oitava e última dica é inclua conteúdo suplementar relevante. Então adicione links internos, ferramentas úteis ou vídeos explicativos que complementem o conteúdo principal, evitando elementos que distraiam o leitor. Produzir conteúdo útil para o Google é uma estratégia essencial para qualquer site que deseja se destacar nos resultados de busca e oferecer uma experiência enriquecedora aos seus visitantes. Se você deseja elevar o desempenho do seu site e garantir que ele atenda às diretrizes mais recentes de SEO, entre em contato com a gente que a nossa consultoria pode te ajudar nessa tarefa. Se as pessoas não estão ficando no seu site, você está com uma alta taxa de rejeição, não se desespere. Ou melhor, se desespere um pouco sim, porque isso tende a ser bem ruim para o seu negócio. Uma alta taxa de rejeição pode levar à perda de receita, impacto negativo no SEO, redução de engajamento e uma imagem negativa da marca e muito mais. Mas tudo isso está próximo do fim, porque eu trouxe para cá os principais pontos do incrível artigo da Amélia Wilson para o Search Engine Journal, citando os motivos pelas quais seu site pode estar com uma alta taxa de rejeição. Olha, o papo vai ser longo, mas vale a pena. Isso aqui tá uma verdadeira revisão de taxa de rejeição, tá? Então vem comigo. O primeiro ponto que pode impactar numa taxa de rejeição alta é o carregamento da página lento. Ninguém gosta de site lento, né? Por isso, esse é um dos principais causadores da alta taxa de rejeição de um site. A velocidade do site é um fator importante no algoritmo de classificação do Google, que busca promover conteúdos que ofereçam uma experiência positiva para as pessoas. Páginas que demoram mais do que 3 segundos para carregar podem frustrar os visitantes, fazendo com que abandonem o site rapidamente. Ferramentas como o Google PageSpeed Insights, o relatório do Lighthouse, o Pingdom e o GTmetrix podem te ajudar a revisar a velocidade da página, fornecendo recomendações específicas para cada site, como por exemplo, compreensão de imagem, redução de scripts de terceiro, uso de cache efetivo, entre outras recomendações. O segundo ponto que pode causar uma alta taxa de rejeição é ter um conteúdo autossuficiente. Às vezes, o conteúdo de um site é tão eficiente que as pessoas conseguem rapidamente a informação que querem e aí saem do site. Por exemplo, se a sua página possui apenas um formulário pequeno para responder, pode ser que o visitante não precise passar muito tempo por lá e não tem nada de errado com isso, tá? O importante nesse caso é analisar outras métricas junto à taxa de rejeição, como a duração média da sessão, o tempo de permanência na página e o número de conversões, ambas disponíveis no GA4. Se o visitante passa alguns minutos na página, isso indica ao Google que a página é altamente relevante para consulta de pesquisa, o que é valioso para o ranqueamento. Se ele passa pouco tempo em uma página de destino otimizada com um formulário rápido, pode ser útil incentivá-la a ler posts relacionados ou, por exemplo, incluir um vídeo para que ela possa assistir e passar mais tempo na página. O terceiro ponto que pode estar mexendo com a sua taxa de conversão é contribuição desproporcional por algumas páginas. Algumas páginas do seu site podem contribuir de forma desproporcional para a taxa geral de rejeição, e isso pode ser algo bom ou ruim. Por exemplo, se a sua landing page com um único CTA satisfaz a intenção de busca do visitante e faz com que ele saia rapidamente após uma ação, mas as suas páginas de conteúdo mais extensas têm uma taxa de rejeição menor, isso é um bom sinal. É importante verificar se isso realmente acontece ou se há páginas com alta taxa de rejeição que não deveriam estar causando a saída em massa dos visitantes.
Para isso, abra o Google Analytics e navegue para o relatório de exploração. E lá selecione a métrica taxa de rejeição e sessões e como dimensões página de destino. E aí ordene esse relatório por sessões para remover páginas com poucas visitas, ajustando conforme necessário para o seu projeto específico. O quarto ponto que está impactando a sua taxa de rejeição pode ser títulos ou metadescrições enganosos. As tags de título e metadescrição devem resumir o conteúdo da sua página, cada uma dentro do seu limite de caracteres. Você está fazendo isso? Se não, os visitantes podem entrar no seu site pensando que o conteúdo é sobre uma coisa, apenas para descobrir que não é e voltar rapidamente de onde vieram. Parece algo bobo, mas acontece bastante. Algumas vezes nem é intencional, mas pelo menos é algo simples de corrigir. Revise o conteúdo da sua página e ajuste o título e a metadescrição de acordo. Ou reescreva o conteúdo para abordar as consultas de pesquisa que você deseja atrair. Também é possível verificar que tipo de metadescrição o Google gerou automaticamente para sua página em pesquisas comuns. O Google pode alterar sua metadescrição, e se elas piorarem, você pode tomar medidas para tentar corrigir isso. O quinto ponto são páginas em branco ou com erro técnico. Essa também é uma causa bem comum de alta taxa de rejeição e que mostra a importância de analisar os dados do site quando surge esse problema. Quando as pessoas passam poucos segundos na página, é possível que a sua página esteja em branco, retornando um erro 404 ou soft 404, ou não carregando corretamente. Verifique a página nos principais navegadores usados pelo seu público para ter certeza de que não há esse problema. Você também pode verificar no Google Search Console, dentro do relatório de cobertura, para descobrir o problema de ponto de vista do Google. Então você inspeciona a URL e vê o que o Google está vendo. O sexto ponto são links ruins vindo de outro site. É possível que outros sites estejam enviando visitantes não qualificados ou o texto da âncora e o contexto do link podem ser enganosos. Às vezes, isso é um resultado de um erro na redação do conteúdo quando o autor vincula o seu site na parte errada do texto ou não pretendia vincular o seu site. Você pode analisar a taxa de rejeição de pessoas que vêm de outros sites através do relatório de tráfego de referência no Google Analytics. Então, se você vê que de algum site tá vindo gente para o seu site e tem uma taxa de rejeição altíssima, pode ser que as pessoas estão vindo com uma ideia em mente e quando elas chegam lá, elas se frustram, e isso pode ser um erro em quem criou o link para o seu site. Se esse for o caso, aí o problema não é no seu site, o problema tá lá e não há muito o que fazer, a não ser que você queira entrar em contato com a pessoa e tentar resolver esse quesito lá do lado dela. Ou pode ser porque realmente as pessoas estão indo com uma expectativa para sua página e essa expectativa não está sendo suprida. Nesse caso, aí você precisa melhorar a sua página para que ela melhore a taxa de rejeição. O sétimo ponto são páginas de destino de afiliados ou sites on-page, One page, que tem uma única página. Um afiliado é uma pessoa ou empresa que promove produtos ou serviços de terceiros em seu site e ganha uma comissão por cada venda ou ação, como por exemplo um clique, preenchimento de formulário ou compra através do link de afiliado. Se você é um afiliado, o objetivo da sua página pode ser deliberadamente enviar pessoas para o site do comerciante, resultando em uma taxa de rejeição mais alta, que é esperado nesses casos. O mesmo acontece com sites de uma única página. Como uma landing page para um e-book ou portfólio simples, onde a taxa de rejeição é comum devido à falta de outras páginas para se navegar. O Google geralmente consegue identificar quando um site está satisfazendo a intenção do usuário, mesmo que a consulta seja respondida rapidamente. Se você configurou para que um clique no seu link de afiliado seja considerado um evento de conversão, esse tipo de sessão aí não será contada como uma rejeição, mas sim como uma sessão engajada. O oitavo ponto é conteúdo de baixa qualidade ou não otimizado. Os visitantes podem estar saindo do seu site porque o conteúdo é de baixa qualidade, que é um problema difícil de acontecer para os ouvintes assíduos desse podcast, que sempre dá dicas de como criar conteúdo útil. Inclusive, esse foi o nosso bloco anterior. Faça uma análise crítica da sua página e peça a um colega ou amigo honesto, preferencialmente com experiência em marketing de conteúdo ou redação publicitária, para revisá-la. Uma outra possibilidade é que o conteúdo seja bom, mas não esteja otimizado para leitura online ou para o público-alvo que você quer atingir. Então verifique se você está escrevendo frases simples, se o texto é facilmente escaneável, com muitos cabeçalhos, se responde claramente às perguntas e se inclui imagens e vídeos para tornar a leitura mais agradável. Também é possível que o conteúdo seja mal escrito ou não seja relevante para o seu público.
Nesse caso, considere contratar um redator freelancer ou um estrategista de conteúdo para transformar suas ideias em um conteúdo mais eficaz. O nono ponto, que pode gerar uma alta taxa de rejeição, é uma experiência do usuário ruim ou desagradável. Você está bombardeando os visitantes com anúncios, pesquisas pop-up e botões para se inscrever em e-mails? O uso excessivo de CTAs estraga a experiência das pessoas e faz com que elas abandonem o site rapidamente. Você também precisa pensar no fluxo de navegação do seu site. Talvez os visitantes queiram explorar mais, mas o seu blog não tem uma caixa de busca ou os itens do menu são difíceis de clicar em um smartphone. Quando a gente faz o site ou trabalha com ele, conhecemos tudo muito bem, mas para uma pessoa que está acessando o nosso site pela primeira vez, a navegação deve ser intuitiva e se não for, ela vai gerar rejeição. Então evite esses erros comuns de design e peça para um designer web ou de UX para revisar o site e identificar possíveis problemas e melhorias. O ponto 10 é que a página pode não ser compatível com dispositivos móveis. Embora os profissionais do SEO saibam da importância de ter um site amigável para dispositivos móveis, isso nem sempre é seguido na prática. O Google anunciou a mudança para a indexação Mobile First em 2017, mas muitos sites ainda não são considerados amigáveis para smartphones. Sites que não são otimizados para dispositivos móveis não apresentam uma boa aparência nesses dispositivos e também não carregam rapidamente, resultando em uma alta taxa de rejeição. Mesmo que o seu site use princípios de design responsível, ainda é possível que a página ao vivo não seja considerada amigável para dispositivos móveis pelo visitante. Às vezes, ao ser adaptado para o formato móvel, uma página pode mover informações importantes para baixo da dobra. Se você notar uma página com alta taxa de rejeição e sem problemas evidentes, teste em seu celular. Você também pode verificar problemas móveis no Google Search Console e no Lighthouse. Então, ter um site responsivo não significa que o seu site é bom no celular. Então, se o seu site abrir no celular não significa que ele é bom lá. Então, verifique se de fato a experiência no celular está agradável, o texto está legível. Esse é um problema que eu vejo muito, inclusive com clientes nossos, em que no celular o texto fica tão pequeno que eu tenho dificuldade em ler o conteúdo. E isso pode sim causar uma alta taxa de rejeição. Então, tenham em mente isso, um site responsível não necessariamente é um site bom de usar no celular. Aprendam a separar as coisas. O ponto 11 é a profundidade do conteúdo. O Google pode fornecer respostas rápidas por meio de snippets em destaque e painéis de conhecimento. No entanto, apenas você pode oferecer conteúdo profundo e interessante que vá além disso. Faça com que o seu conteúdo motive as pessoas a quererem navegar pelo seu site explorando outras páginas. Tenha uma boa estrutura de links internos e dê a elas um motivo para permanecer. Para aqueles que buscam respostas rápidas, ofereça um resumo no topo do conteúdo. Isso não apenas atende aos que desejam uma resposta rápida, mas também incentiva os usuários a se envolverem mais profundamente com o restante do seu conteúdo. E a questão número 12 e última que pode gerar uma alta taxa de rejeição é que você pode estar pedindo muito. Então não peça logo de cara para as pessoas informações sensíveis como CPF e número de cartão de crédito. Em alguns casos, na verdade, é melhor que você nunca peça isso. É preciso estabelecer um nível alto de confiança com seu público antes de solicitar dados. Apresentar um pop-up enorme solicitando informações fará com que muitas pessoas saiam imediatamente. O seu trabalho é construir confiança entre a sua marca e as pessoas, e assim elas ficarão mais felizes e o Google também. Bom, como vocês viram, gente, são muitos motivos que podem levar a um aumento de taxa de rejeição. E uma vez identificado o problema, fica mais fácil de trabalhar e melhorar a métrica. Para te ajudar, confira as principais dicas apresentadas no artigo para reduzir a taxa de rejeição. Então, o primeiro deles é reformule as suas tags de título e metadescrição. Não adianta muito ter uma página incrível com um ótimo conteúdo se as suas tags de título e metadescrições não forem atraentes e resumirem bem o conteúdo. É o primeiro contato que as pessoas terão com seu site na busca e devem responder à intenção de busca do usuário. E aqui, a tarefa é fácil, porque basta reescrevê-las. Lembrando que o título deve ter preferencialmente entre 50 e 60 caracteres e a metadescrição fica ali na média de 150 caracteres. Você também pode usar uma ferramenta que simule o resultado de busca para garantir um tamanho adequado. O segundo ponto é certifique-se de que o seu conteúdo corresponde ao hype.
Ok, a sua meta, descrição e o seu título devem ser incríveis, mas não vale mentir nem exagerar. Nesses casos, você pode ajustar as tags ou trabalhar no conteúdo para que responda as tags que você deseja. Por mais que a segunda opção seja mais trabalhosa, algumas vezes pode ser a melhor ideia para garantir mais cliques e, consequentemente, menos rejeições. Se o título do seu artigo é 10 maneiras eficazes de melhorar seu SEO em 2024, o conteúdo deve fornecer estratégias práticas e detalhadas sobre SEO. Se o visitante encontra um artigo genérico e sem profundidade, eles se sentirão enganados e provavelmente sairão rapidamente do site, resultando também em uma alta taxa de rejeição. O terceiro ponto é manter os elementos críticos acima da dobra. Acima da dobra é a parte visível antes do visitante rolar o mouse ou a tela para ver mais da página. Lembre-se de que ela pode ser diferente dependendo do dispositivo usado para acessar o site. Quando as pessoas acessam seu site, elas formam uma primeira impressão instantânea. Então o título H1 deve corresponder ao título visto no Google. Em e-commerces, a foto do produto deve corresponder à descrição mostrada nos resultados de busca. E além disso, evite pop-ups ou anúncios que ocultem esses elementos críticos, garantindo que o visitante veja imediatamente o que precisa. O quarto ponto é minimize elementos não essenciais. Isso é importante para evitar sobrecarregar visualmente os visitantes com anúncios, promoções e outros conteúdos que não são relevantes para eles. Destaque o CTA mais importante de forma clara e convincente, delegando outros elementos à barra lateral ou rodapé. Revise e edite rigorosamente para manter o foco do que realmente importa no seu layout. O quinto ponto é ajude as pessoas a chegarem onde desejam mais rápido. Facilite a navegação das pessoas no seu site utilizando pesquisa preditiva, filtros úteis e página otimizada para nenhum resultado encontrado. Melhore o seu menu de navegação e realize testes AB para avaliar o impacto de menus suspensos simples e complexos na taxa de rejeição e nas suas conversões. Em artigos longos, inclua um índice com links âncora que direcione os leitores diretamente para a seção desejada. E sexto ponto, em caso de dúvida, teste. Quando estiver em dúvida sobre como corrigir a sua taxa de rejeição, você pode usar testes AB para entender a preferência do seu público. Com ele, você consegue testar título, cabeçalho, o conteúdo em si, imagens, o layout da sua página e designs variados para descobrir quais opções eles preferem. Se você não sabe o que mudar, você também pode entrevistar o seu público através de formulários ou até mesmo falando com eles para entender o porquê que eles não gostaram daquela página específica. Gostaram das dicas? Essa foi uma verdadeira aula sobre taxa de rejeição e como melhorar essa métrica no seu site. Se você gosta desse tipo de conteúdo ou tem alguma dúvida sobre esse tema ou SEO em geral, não esqueça de mandar pra gente no contato@seohappyhour.com. Lembrando que a SEO Happy Hour possui uma consultoria de SEO que pode te ajudar a desvendar problemas com métricas e melhorar os dados do seu site. Então, se você tem problema com taxa de rejeição e outros problemas também, e não faz ideia de como resolver esse negócio, entre em contato com a gente que a gente pode ajudar. Usar imagens no seu site é indispensável, já que elas ajudam a deixar o conteúdo mais visual, melhorando a experiência das pessoas. Porém, imagens têm seu preço. Elas podem deixar o seu site mais pesado, o que leva a um carregamento mais lento e pode acabar piorando a experiência das pessoas. Para dar um jeito nesse problema, o Google publicou um novo vídeo da série SEO Made Easy com Martin Splitt, dando 4 dicas para ter imagens que carregam mais rápido no seu site, assim evitando problemas de lentidão. Então vamos às dicas. Dica 1. Use o formato de imagem correto. E esse erro, gente, eu vejo muito. Existem diversos formatos de imagem, mas não existe um que seja definitivamente o melhor para você usar, porque vai depender do que você precisa que essa imagem tenha. Animação, transparência, qualidade e etc. A ideia que Martin apresenta é o site app do Google chamado Squoosh, que possibilita subir uma imagem e ir alterando suas características técnicas, como por exemplo o formato, a compressão e a qualidade, até chegar numa versão que seja boa o suficiente para o que você precisa. E a gente aqui usa esse site todo dia e é maravilhoso. Mas se você quer uma recomendação geral, siga o seguinte. Para imagens que não têm transparência,
use o JPEG ou, melhor ainda, o WebP, porque eles são um formato de arquivo menor. Quando a imagem precisa de transparência, aí você vai usar ou o PNG ou o WebP, porque são os formatos que garantem a transparência. Para ícones, logotipos e gráficos, use o SVG. E para animações curtas, use o GIF, mas considere o WebP animado para melhor compressão. A dica número 2 é cheque as configurações de compressão do seu site. A compressão de imagens parece simples. Diminui o tamanho dos arquivos sem perder muita qualidade no final. E quando você encontra uma configuração boa, pode inclusive automatizar esse processo. Porém, a dica aqui é que você cheque regularmente se essa compressão não está prejudicando demais a qualidade das imagens, pois isso pode acabar resultando em uma má experiência para aqueles que visitam o seu site. Ferramentas como, por exemplo, o Next conseguem automaticamente transformar qualquer imagem em WebP, o que ajuda ali no carregamento da página. O WordPress tem uma série de plugins que ajudam nisso também. A dica número 3 é usar imagens responsivas. Quando as pessoas usam telas menores, como smartphones, elas não precisam de imagens tão grandes. Diferente das pessoas que visualizam o site pelo computador com telas maiores. Martin dá a dica de usar o elemento HTML Picture. O Picture é uma tag HTML que permite fornecer várias versões de uma imagem para diferentes situações, como tamanho de tela, resolução e formato de imagem. Ele é útil para implementar imagens responsivas, garantindo que a melhor versão da imagem seja carregada para cada cenário. Usando o elemento Picture, o navegador vai escolher a melhor imagem para carregar para cada visitante, assim como o Google. Você também pode usar dados estruturados para avisar o Google sobre as versões de imagens disponíveis no seu site. E a quarta e última dica é usar o carregamento lento quando apropriado. Então imagine que você tem uma página longa e algumas imagens dessa página vão aparecer somente quando o visitante for descendo para ver mais. Para essas imagens, o ideal é usar o recurso Lazy Loading. O Lazy Loading é uma técnica de otimização utilizada para melhorar o desempenho de um site ao carregar imagens ou outros recursos somente quando eles estão prestes a ser exibidos na viewport, que é a área visível da página para o usuário. Em vez de carregar todas as imagens de uma vez, o Lazy Loading carrega apenas as imagens que são visíveis no momento, adiando o carregamento das demais até que sejam necessárias. Martin alerta que essa técnica não deve ser usada em todas as imagens, apenas para as que não são imediatamente visíveis. E esse é um erro que eu vejo muito. Lazy Loading na primeira dobra não funciona, amigão. Então, se você tem imagens na primeira dobra, meu amigo e minha amiga, remova o Lazy Loading delas, especialmente da logo do seu site. As imagens que estão fora da primeira dobra, aí essa sim você deve colocar o Lazy Loading para melhorar o desempenho da sua página. E essas foram as dicas do Martin, que trabalha lá no Google. Se você ficou com alguma dúvida, mande pra gente. E além disso, o Google disponibiliza um documento em português com essas práticas recomendadas de imagens para sites, e o link está na descrição. E chegamos no nosso quadro Consultoria Grátis. O quadro Consultoria Grátis é onde respondemos as dúvidas que vocês enviaram pra gente nas nossas redes sociais ou por e-mail. Então toda semana a gente cria um post tanto no perfil da empresa quanto no meu perfil, perguntando se você tem alguma dúvida de SEO que você quer ver ela respondida nesse podcast. E quem comenta nesse post ou envia pra gente por e-mail, a gente responde aqui. E a dúvida de hoje é da Amanda Lemos, que perguntou o seguinte: como você indicaria fazer a relação de URLs antigas e novas em uma migração de site para a implementação de redirects? Tem dica de como automatizar esse processo? Bom, Amanda, eu tenho acho que uma má notícia. Eu não tenho uma dica de como automatizar esse processo 100%. Aqui na SEO Happy Hour, a gente faz bastante mapeamento de redirect para os nossos clientes ou marcas que estão passando por migração de domínio ou de CMS e precisam de ajuda de SEO para não perder o tráfego que eles têm. Na grande maioria das vezes, eu vou ser muito sincero com você, a gente faz esse trabalho de forma manual. Não importa quão grande ou pequeno o site seja. O nosso processo aqui é o seguinte: a gente extrai todas as URLs do site atual e exporta elas para um Excel. Isso pode ser feito ou através do sitemap XML, se ele estiver correto,
ou usando um crawler de sua preferência, como o Screaming Frog ou o Jet Octopus. Então a gente rastreia o site, extrai todas as URLs que existem e junto com ela daí os seus dados de SEO, como title, H1 e etc. E a gente faz a mesma coisa no site novo, né? Seja um diferente domínio ou no ambiente de staging ali. Então, dessa forma, eu tenho um mapeamento de todas as URLs que existem no site atual e todas as URLs que existem no site novo, ou no domínio novo, né, daquele site. Para mapear os redirects, aí a gente faz de algumas formas. Se eu tenho um parâmetro em comum entre o site novo e o site antigo, eu posso tentar usar esse parâmetro em comum e fazer um proc-v, um VLOOKUP no Excel para tentar casar as URLs antigas e novas. Então, por exemplo, se o título da página ou H1 é exatamente igual no site novo e no site antigo, eu tendo esse dado, eu consigo basicamente fazer esse mapeamento de forma quase automática. Mas isso só funciona quando o site tem dados em comum. No caso de e-commerce, eu gosto de usar o SKU do produto, caso ele não tenha mudado, né? Ou o código de barras. Então, se eu sei o código de barras da URL do meu produto na plataforma antiga, eu sei na nova, esse é um parâmetro comum que eu posso usar ali para mapear as URLs. Algumas coisas, inevitavelmente, vão acabar sendo na mão mesmo. Então, as URLs que eu não consegui automatizar o processo, aí, de fato, eu vou olhando uma a uma de forma manual e colocando a URL correspondente do site novo. Você também pode tentar usar o ChatGPT ou qualquer ferramenta de inteligência artificial para te ajudar nesse processo. Se você usa a versão paga do ChatGPT, você pode subir a planilha, né, com as URLs atuais e subir a planilha com as URLs novas e pedir para ele fazer um mapeamento por similaridade de qual que ele acha que é a URL correspondente ali em relação ao site novo e ao antigo. Dependendo de como está as suas URLs, o quão similares elas são ou das informações que você tem, ele pode fazer esse trabalho muito bem ou muito mal. Eu já usei ele para esse fim e vou dizer que às vezes foi satisfatório, outras vezes foi total desperdício de tempo. Mas vale testar dependendo do volume de URLs. Existem algumas formas de também fazer isso usando Python. Então tem scripts de Python que basicamente vão nesse mesmo sentido de similaridade ali. E aí também é uma forma de tentar automatizar esse processo. Então o que eu recomendo é você tentar buscar essas informações em comum ou usar esse tipo de tecnologia para criar a V1, mas é extremamente importante que você, né, uma pessoa humana, revise esse conteúdo para ver se de fato está certo, porque se você fizer redirect errado, você vai perder muito do ponto de vista de SEO, e revisando ali acredito que vai matar uma boa parte do trabalho, ou vai pelo menos te ajudar a economizar várias horas com esse problema de mapeamento, beleza? E se vocês precisam fazer redirect, não sabem como fazer ou não querem fazer esse trabalho, que realmente é um trabalho que exige bastante esforço e tempo, você pode contratar esse SEO Happy Hour para te ajudar na sua migração. E se você contrata a gente, esse trabalho de mapear os redirecionamentos a gente assume e já te dá a planilha completa ali com todos os redirecionamentos que você tem que criar, beleza? Se você, assim como a Amanda, tem dúvidas de SEO e quer que eu responda ele em episódios futuros do podcast, comente nos nossos posts das redes sociais com a sua dúvida ou mande ela para contato@seohappyhour.com. Não tem o BR, beleza? E com isso, estamos chegando no fim do nosso Happy Hour. Eu quero agradecer você que ficou comigo até o fim. E lembrando que se você tem alguma dúvida, crítica, elogio ou sugestão, é só mandar pra gente no nosso e-mail ou nas redes sociais. No mais, um grande abraço, espero que você tenha uma ótima semana. Até a próxima segunda, se inscreva no nosso canal e valeu!